Nosso PME, prazo médio de estocagem, que nada mais é o que representa o tempo médio consumido entre a compra da matéria-prima e a sua requisição para uso de produção, né? Prazo médio de estocagem ele é diretamente proporcional ao estoque médio de matéria-prima e possui uma fórmula que seria prazo médio de estocagem igual estoque médio da matéria-prima sobre o consumo anual vezes 355, que é igual os dias do ano, né? O estoque médio pode ser calculado pela média aritmética simples entre o saldo inicial do período e o saldo final, né? O resultado será mais acurado quando mais detalhes forem as informações, ou seja, se forem utilizadas as médias trimestrais ou mensais. São itens como matéria-prima, embalagens, materiais de uso e consumo, produtos em elaboração e produtos acabados, entre outros, que apresentam diferentes prazos de estocagem, né? É, um indicador único poderia produzir informações e, nesses casos, o ideal seria calcular o prazo médio de cada tipo de estoque da empresa, né? Vamos para o prazo médio de fabricação, que o indicador do prazo médio de fabricação não é muito citado nas literaturas, só que ele adquire relevância em alguns ramos específicos de negócio em que o processo produtivo é bem mais demorado. Numa indústria de laticínios, por exemplo, existem produtos que são produzidos quase instantaneamente, como leite, pasteurizados, envolvendo pouquíssimas etapas no processo produtivo, é, ao passo que outros produtos como queijo, parmesão, poderão levar meses entre o preparo da massa e a cura completa do produto antes de estar disponível para revenda, né? Seguindo com a fórmula, prazo médio de fabricação ele é igual ao estoque médio de produtos em elaboração sobre o custo de produção vezes 365 dias do ano, né? Seguindo para o prazo médio de vendas, né? Ou prazo médio de estocagem de produtos acabados, como tem sido chamado por alguns autores, né? Ele meio que consiste no espaço de tempo compreendido entre o término da sua fabricação e a venda efetiva, né? É, ou seja, é o prazo em que o produto ficou estocado à espera de ser vendido. Com isso a gente tem uma fórmula, né? A fórmula do prazo médio de venda ele é igual ao estoque médio de produtos acabados sobre custo dos produtos vendidos. E o resultado disso multiplicado por 365 dias, né? Um ano. Prazo médio de cobrança, nosso PMC, ou prazo médio de recebimento de vendas. Conceitualmente representa o prazo médio gasto no recebimento das vendas a prazo, que ele vai ter como uma fórmula prazo médio de cobrança igual duplicadas a receber, uma média, né? É, sobre vendas a prazo vezes 365 dias do ano, né? É, prazo médio de pagamento a fornecedores, né? Ou prazo médio de pagamentos de compras. Significa o tempo gasto em média pela entidade para pagamento de suas compras a prazo, ou seja, na fórmula a gente pode colocar como prazo médio de pagamento a fornecedores, que seria igual a fornecedores a pagar, uma média, novamente, compras a prazo vezes 365 dias do ano, né? Com isso a gente tem a nossa fórmula do prazo de pagamento, prazo médio de pagamento a fornecedores, né? Com isso, podemos entrar nos índices de rentabilidade. A rentabilidade é a alma do negócio. Sem rentabilidade, a continuidade da empresa está comprometida, né? Nesse sentido, são inevitáveis as perguntas: qual investimento proporciona maior retorno? Como medir o retorno? Qual o risco de investimento? No primeiro grupo de indicadores a serem estudados é composto exatamente pelos índices que mostram a rentabilidade dos capitais investidos
no empreendimento, né? Que seriam o retorno sobre investimentos, começando com esse. Esse é um indicador também chamado de rentabilidade do ativo, né? Essa nomenclatura, o retorno sobre investimentos, ou Return of Investments, o ROI, retrata melhor a sua natureza, uma vez que o numerador da equação pode não ter exatamente o ativo da empresa, como poderá ser visto agora, né? Esse é um dos indicadores mais utilizados na prática, por isso a importância da sua análise, que evidencia o quanto a empresa obteve de resultados em relação aos investimentos nela realizados, até porque, para que a empresa possa exercer suas atividades, ela necessita de investimentos em instalações, ferramentas, máquinas, estoque, etc. A rentabilidade do negócio é fortemente dependente do capital investido na atividade. Esse retorno sobre o investimento, ele também segue uma fórmula que seria o lucro líquido, o lucro operacional líquido ajustado, perdão. Lembrando que é ajustado sobre o investimento dividido por 100, né, que é uma porcentagem. Sendo assim, para o cálculo do ROI, devem segregar as despesas financeiras e o efeito delas no imposto de renda a pagar para cálculo do lucro líquido, cálculo do lucro operacional líquido. Ah, Nosso lucro operacional líquido ele tem uma fórmula que seria o lucro líquido mais as despesas financeiras, né? E assim, já as receitas financeiras geralmente originam-se do ativo da entidade, portanto, são consideradas operacionais por diversos autores e analistas. Que na verdade, se as receitas financeiras são parte do negócio, como no caso de quem financia clientes e cobra juros, que são registrados à parte e não como componentes do preço, essas receitas são genuinamente operacionais, né? No caso das nossas financiadoras que a gente tem contato aí. Ah, Falando um pouco sobre o investimento, temos uma fórmula que seria investimento, que seria o ativo inicial, menos, menos o nosso passivo operacional, mais o nosso ativo final, menos o passivo operacional final. Isso tudo dividido por 2, né? Nós também temos outra fórmula, que seria o nosso patrimônio líquido inicial, mais o final, mais os passivos financeiros inicial, mais o final. Bem, obrigado por me acompanhar até aqui. Essa foi uma das partes mais relevantes que foram passadas dentro da sala de aula, na disciplina de análise das demonstrações contábeis. Obrigado e até a próxima. Boa tarde, meu nome é Felipe Calixto Batista, sou acadêmico do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima. Estou gravando esse vídeo em exigência da disciplina de Análise das Demonstrações Contábeis ministrada pelo professor Carlos Vicente. Esse vídeo tem o intuito de discutir os temas que foram assuntos na sala de aula, nas aulas remotas, né, também. E vamos lá, vamos começar com uma introdução à análise das demonstrações contábeis. Nessa introdução a gente vai abordar os seguintes temas: demonstrações contábeis suscetíveis à análise, algumas técnicas de análise e alguns cuidados para a análise. Bom, vamos começar com o primeiro tópico, que é as demonstrações contábeis suscetíveis de análise, né? E para começar, é muito importante que todas as demonstrações contábeis devem ser analisadas, né? Como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados ou mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do valor adicionado, né? Essas são algumas das demonstrações contábeis suscetíveis de análise.
Entre as demonstrações mencionadas agora há pouco, é preciso dar maior ênfase nas duas primeiras, que é o balanço patrimonial e a DRE. Tá, mas por que o balanço patrimonial e a DRE? É porque que através delas é evidenciada de forma mais objetiva a situação financeira, que aí a gente acha no balanço patrimonial, e a situação econômica, que a gente também acha no balanço patrimonial, só que aí já é em conjunto com a nossa DRE, né? Primeiramente, para realizar uma análise, se certificar de que estamos em posse de todas as demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas. E também seria bom ter em mãos as demonstrações contábeis de 3 períodos, com as publicações em colunas comparativas. Aí a gente vai ter de posse de uma única publicação 2 períodos: o período do exercício anterior e o período do exercício atual. Depois a gente tem que averiguar a credibilidade dessas informações das demonstrações contábeis, né? Onde o parecer da auditoria, em cima dessas demonstrações, dá uma satisfatória margem de confiabilidade para quem está analisando, né? Só que aí, não havendo parecer da auditoria, é recomendado que o analista tome alguns cuidados, né? Nem sempre as demonstrações contábeis refletem a realidade, principalmente nas pequenas empresas, né? Um segundo passo é preparar as demonstrações contábeis de forma conveniente para análise. Essa etapa é chamada de reclassificação de itens nas demonstrações contábeis. Então vamos para algumas técnicas de análise, né, das demonstrações contábeis, né? Algumas técnicas de análise das demonstrações contábeis mais atuais. Elas são indicadores financeiros e econômicos, análise horizontal e vertical, análise de retorno sobre o investimento, e aí a gente vai ter aí o giro do ativo, nós vamos ter a margem de lucro, análise das demonstrações dos fluxos de caixa, né, a nossa DFC, e também a nossa demonstração do valor adicionado, a DVA. Uma observação que a DVA ela é obrigatória para empresas de capital aberto, né? Tá, vamos lá com os indicadores. Os indicadores, ou índices, ou quocientes, significam o resultado obtido da divisão entre duas grandezas, como por exemplo, contas a receber e contas a pagar. Imagina que a empresa tem 1.500 em contas a receber e ela tem R$ 1.000 em contas a pagar. Nós vamos pegar o contas a receber e dividir pelo contas a pagar, ou seja, 1.500 sobre 1.000, vai dar um total de 1,5 no índice. A gente pode, se tratando dos indicadores, separar em 3 partes para uma análise. A primeira, uma simples fórmula de divisão, né? É apenas um cálculo com base numa fórmula. A segunda é a interpretação do que significa esse valor 1,5, como podemos explicá-lo. E a terceira etapa, mais importante, é a conceituação do índice, ou seja, a gente quer saber se ele é um índice bom, razoável, ruim ou etc, né? Tá? Análise vertical e horizontal. Quando fazemos a divisão de uma grandeza por outra, nossos olhos leem no sentido vertical. Daí chamamos de análise vertical. Análise vertical. Considerando dados de um mesmo período ou o mesmo ano, né? Quando comparamos os indicadores de vários períodos, pode ser vários semestres, vários meses, vários anos, analisamos a tendência dos índices, que neste caso seria a análise horizontal, pois os nossos olhos eles vão ler de uma forma horizontal. Imagina aquele índice de 1,5, que foi o contas a receber sobre o contas a pagar, que seria igual ao índice. O contas a receber ele está diretamente proporcional a esse índice.
E o contas a pagar, obviamente, ele está inversamente proporcional. Esse índice de 1,5, na medida que ele for diminuindo, significa que o contas a pagar ele está aumentando. E se o contas a receber estiver aumentando, o índice ele vai ficando maior, porque ele é diretamente proporcional ao índice. Essa é uma das análises que a gente pode tirar, né? Por exemplo, a empresa num período ela tem 1,5, no período seguinte ela tem 1,46, depois ela tem 1,39, ou seja, a tendência desse índice é piorar, o contas a pagar está aumentando. Assim fizemos uma análise horizontal. Essas técnicas de indicadores, análise vertical e horizontal serão utilizadas nas demonstrações contábeis, sempre. Análise da taxa de retorno sobre investimento, né? Uma empresa constituída com fins econômicos tem como maior objetivo a finalidade de lucro, claro. A empresa só terá razão de continuidade se der lucro, ou seja, o retorno do investimento dos sócios ou acionistas ou cotistas, né? A análise da taxa do retorno de investimento, os administradores são bem-sucedidos se tornarem a empresa rentável. A gerência é considerada eficiente quando a administração do ativo da empresa gerar lucro. Esse ângulo da análise, certamente, é o mais importante de todos. Daí, ser tratado como uma técnica especial para avaliação de negócios. Análise de outras demonstrações contábeis, como análise do balanço patrimonial e análise da demonstração do resultado do exercício. Constitui-se parte fundamental do processo de análise das demonstrações contábeis. Entretanto, a análise de outras demonstrações como a DOR, a DFC e a DVA enriquecem muito a interpretação da situação econômico-financeira da empresa em análise, né? Tá, agora nós vamos ver alguns cuidados para realizar essas análises. Os índices, eles são relações que se estabelecem entre duas grandezas, como já explicado. Facilitam, facilitam bastante o trabalho do analista, uma vez que a apreciação de certas relações ou percentuais é mais significativa, né, é mais relevante que a observação de montantes, por assim dizer, né, por montantes apenas, né. Assim, se a empresa tiver um ativo circulante, por exemplo, de aproximadamente 400 mil e um passivo circulante de aproximadamente 200 mil, fica um tanto difícil analisar a sua exata capacidade de pagamento. A gente não vai ter como saber só com esses resultados. Se dividirmos o ativo circulante pelo passivo circulante, encontraremos um índice geral igual a 2, ou seja, para cada R$ 1 de obrigação do passivo, né, há R$ 2 de ativo circulante, que é o dinheiro mais os valores que se transformarão em dinheiro, né? O analista deverá tomar uma série de precauções quanto à interpretação dos índices. Muitas vezes podem dar falsas imagens de uma situação, e isso é muito fácil de acontecer. Vamos admitir que a companhia, qualquer companhia, imaginava que de 100 e seu P50, análise vertical, considerando dados de um mesmo período ou o mesmo ano, né? Quando comparamos os indicadores de vários períodos, pode ser vários semestres, vários meses, vários anos, analisamos a tendência dos índices, que neste caso seria a análise horizontal, pois os nossos olhos eles vão ler de uma forma horizontal. Imagina aquele índice de 1,5, que foi o contas a receber sobre o contas a pagar,
que seria igual ao índice. O contas a receber ele está diretamente proporcional a esse índice. E o contas a pagar, obviamente, ele está inversamente proporcional. Esse índice de 1,5, na medida que ele for diminuindo, significa que o contas a pagar ele está aumentando. E se o contas a receber estiver aumentando, o índice ele vai ficando maior, porque ele é diretamente proporcional ao índice. Essa é uma das análises que a gente pode tirar, né? Por exemplo, a empresa num período ela tem 1,5, no período seguinte ela tem 1,46, depois ela tem 1,39, ou seja, a tendência desse índice é piorar, o contas a pagar está aumentando. Assim fizemos uma análise horizontal. Essas técnicas de indicadores, análise vertical e horizontal serão utilizadas nas demonstrações contábeis, sempre. Análise da taxa de retorno sobre investimento. Né? Uma empresa constituída com fins econômicos tem como maior objetivo a finalidade de lucro, claro. A empresa só terá razão de continuidade se der lucro, ou seja, o retorno do investimento dos sócios ou acionistas ou cotistas. Né? A análise da taxa do retorno de investimento, os administradores são bem-sucedidos se tornarem a empresa rentável. A gerência é considerada eficiente quando a administração do ativo da empresa gerar lucro. Esse ângulo da análise, certamente, é o mais importante de todos. Daí, ser tratado como uma técnica especial para avaliação de negócios. Análise de outras demonstrações contábeis, como análise do balanço patrimonial e análise da demonstração do resultado do exercício. Constitui-se parte fundamental do processo de análise das demonstrações contábeis. Entretanto, a análise de outras demonstrações como a DOA, a DFC e a DVA enriquecem muito a interpretação da situação econômico-financeira da empresa em análise. Né? Tá, agora nós vamos ver alguns cuidados para realizar essas análises. Os índices, eles são relações que se estabelecem entre duas grandezas, como já explicado. Facilitam, facilitam bastante o trabalho do analista, uma vez que a apreciação de certas relações ou percentuais é mais significativa, né, é mais relevante que a observação de montantes, por assim dizer, né, por montantes apenas. Né. Assim, se a empresa tiver um ativo circulante, por exemplo, de aproximadamente 400 mil e um passivo circulante de aproximadamente 200 mil, fica um tanto difícil analisar a sua exata capacidade de pagamento. A gente não vai ter como saber só com esses resultados. Se dividirmos o ativo circulante pelo passivo circulante, encontraremos um índice geral igual a 2, ou seja, para cada R$ 1 de obrigação do passivo, né, há R$ 2 de ativo circulante, que é o dinheiro mais os valores que se transformarão em dinheiro. Né. O analista deverá tomar uma série de precauções quanto à interpretação dos índices. Muitas vezes podem dar falsas imagens de uma situação, e isso é muito fácil de acontecer. Vamos admitir que a companhia tenha um ativo circulante de R$ 100 e seu passivo circulante de R$ 50. Se dividirmos o ativo circulante pelo passivo circulante, nós vamos obter um índice igual a R$ 2. Porém, se a empresa resolvesse pagar a sua dívida em R$ 49, por exemplo, se ela resolvesse pagar R$ 49 da sua dívida, aconteceria que diminuiríamos o passivo circulante em R$ 49, uma vez que houve pagamento das obrigações e, consequentemente, redução da dívida.
Para esse pagamento ser utilizado, R$ 49 do dinheiro do caixa, reduziríamos o ativo, né? Ou seja, ficaria R$ 51 no total do ativo e R$ 1 no total do passivo, né? Na verdade, não houve mudança na situação financeira da empresa, somente uma redução de R$ 49 no ativo circulante e no passivo circulante. A capacidade de pagamento da empresa ainda é a mesma. Agora, se a gente pegar o ativo circulante e o passivo circulante, obteremos um índice de R$ 51, o que não significa que houve melhora na capacidade de pagamento da empresa de 25 vezes, porque antes era 2, né? E agora virou 51, pois a situação ela ainda é a mesma. Nesse caso, houve uma manipulação, não sendo considerada de má fé, né? É bom tomar alguns cuidados quando a gente for também reclassificar as contas das demonstrações contábeis, né? Ah, bom, é uma nova classificação, significa uma nova classificação, um novo reagrupamento de algumas contas nas demonstrações contábeis, sobretudo no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício, né? Ah, são alguns ajustes necessários para melhorar a eficiência da nossa análise, né? Por meio de agrupamento de contas das demonstrações contábeis, pode-se melhorar a situação econômica financeira da empresa, fazendo uso de certa esperteza, né? Se uma empresa, por exemplo, dispõe vender um imóvel que até o momento estava classificado no imobilizado permanente, no ativo não circulante, classificando essa conta no ativo circulante, o analista terá que reclassificá-la e vai classificar no ativo circulante. Claramente a situação financeira a curto prazo vai melhorar, mas aí não é fácil vender um imóvel e receber no mesmo ano, né? O imóvel seria realizável a longo prazo, sem nenhum problema, seja menos eficaz no momento de mensurar a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo. Nesse exemplo, o analista reagrupa imóveis à venda do circulante para não circulante no realizável a longo prazo. Outras vezes, mesmo sendo o contador imparcial no agrupamento das contas, há necessidade de interferência do analista. É o caso da receita financeira, que legalmente ela é operacional, mas na realidade deveria estar no grupo não operacional. Se quisermos apurar a verdadeira taxa de rentabilidade obtida pela atividade operacional, deveremos reclassificar tanto as despesas financeiras como as receitas financeiras no grupo não operacional, né? Duplicatas descontadas, classificadas subtrativamente em duplicatas a receber no ativo circulante, embora a classificação correta seja no passivo circulante. Há balanços que ainda indicam como dedução de duplicatas a receber no ativo circulante. Agora, duplicatas descontadas deverão ser reclassificadas no passivo circulante, pois pelas peculiaridades da operação não há risco de a empresa reembolsar o dinheiro obtido de seu cliente, não liquidar a dívida no banco, tá entendendo? As duplicatas descontadas, um bom motivo para a reclassificação no passivo circulante é a padronização de critérios de tratamento para todas as empresas, por parte do analista. Assim, se a empresa A, por exemplo, opera com duplicatas descontadas em empresa B com empréstimos bancários, com depósito de duplicatas como garantias, né? Ambas as empresas terão passivo circulante uma dívida com terceiros, embora no caso de duplicatas descontadas haja apenas a coobrigação. Agora vamos lá para as despesas do exercício seguinte. A despesa do exercício seguinte, ela está classificada no ativo circulante.
A despesa ela é o único grupo de contas que não se converterá em dinheiro, portanto, não servirá para pagar dívidas da empresa. E ainda por se tratar de uma despesa antecipada, que será consumida pela empresa no próximo ano, ela é classificada no ativo circulante. No entanto, não se transformará em dinheiro, como havia dito. Essa despesa ela produzirá o lucro do próximo exercício, ela reduzirá o lucro do próximo exercício, perdão, e consequentemente o patrimônio líquido, né? Por isso os analistas mais conservadores preferem, na ocasião da análise, já deduzir do patrimônio líquido essa despesa, né, a despesa futura, excluindo do ativo circulante. Só que, de maneira geral, tem valor irrelevante, imaterial em relação ao ativo circulante, não melhorando por si só a situação financeira da empresa, pois seu acréscimo ao ativo circulante, né, é sem dúvida imaterial. Se por um acaso houver casos em que o valor da despesa do exercício seguinte seja relevante em relação ao ativo circulante, aí sim a gente deve excluir deste grupo subtraindo do PL, como por exemplo, acreditando assim a despesa do exercício seguinte do ativo e debitando do patrimônio líquido o valor igual. Agora vamos falar um pouco do Lance, né? É, a Lei 11.638 de 2007 alterou a Lei das Sociedades Anônimas no seu artigo 179. Redefiniu o conteúdo do subgrupo imobilizado como os direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens, independente de ser propriedade, deverão ser contabilizados como ativo. Dessa forma, o lease financeiro, que é o mesmo que o arrendamento mercantil, que até em 2007 ele era tratado no Brasil como aluguel, passa a ser contabilizado como ativo para fins contábeis. Para fins fiscais, continua sendo aluguel. Na verdade, no sentido econômico, o lease financeiro é um financiamento disfarçado de aluguel. A empresa quer adquirir um equipamento de produção, por exemplo. Poderá ser adquirido à vista ou a prazo, financiado ou via lease, né? Em qualquer modelo de aquisição, este bem trará benefícios para a empresa, trará riscos para o seu negócio e dará à empresa o controle sobre o bem. Desse modo, contabilmente falando, este bem será um ativo. Falando um pouco da metodologia de análise das demonstrações contábeis, é, depois de selecionar as demonstrações contábeis a serem analisadas, a gente tem que certificar a qualidade dessas demonstrações, como por exemplo, se tem parecer da auditoria, como eu já havia dito antes, de quem é esse parecer e etc, né? E efetuamos a reclassificação das contas, se houver a necessidade. Depois disso, é selecionar um conjunto de índices e indicadores que melhor se ajuste ao tipo dessa análise. Após o cálculo dos índices e dos indicadores, o correto é compará-los aos de outra empresa ou do mesmo ramo de atividade. Do mesmo ramo de atividade. Um passo a passo muito útil para efetuar a análise seria escolher os indicadores corretos, comparar com certos padrões, né? É, fornecer um diagnóstico ou uma conclusão sobre a análise e, enfim, o último passo é as tomadas de decisões, né, em cima da análise. Falaremos um pouco agora das estruturas das demonstrações contábeis, começando pelo balanço patrimonial. Primeiramente, o balanço patrimonial o seu conceito de balanço, ele origina-se do equilíbrio destas partes, ativo e passivo, situando-se o passivo e o patrimônio líquido do lado direito e o ativo do lado esquerdo. Uma fórmula para o balanço patrimonial seria ativo igual
passivo mais patrimônio líquido. No final, o valor dos dois tem que bater igual. O passivo ele se divide em duas partes: o passivo de fato e o patrimônio líquido. O passivo ele trabalha com patrimônio de terceiros, com capital de terceiros, né? Já o patrimônio líquido ele trabalha com capital próprio. No ativo, relacionam-se todas as aplicações de recursos efetuadas pela empresa. Estes recursos eles poderão estar distribuídos em ativo circulante, assim denominado por eh, apresentarem alta rotação, como valores em caixa, valores a receber a curto prazo e etc. E ativos não circulantes, né, aos quais possuem os seguintes grupos de contas: realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível. Uma coisa em comum em todos os itens do ativo é que eles só compõem o ativo de uma entidade se os itens que pro- se esses itens prometerem a geração de benefícios econômicos futuros. Falando um pouco do passivo, identifica as exigibilidades e obrigações de uma empresa, cujos valores encontram-se investidos no ativo, por exemplo, né? Os recursos dos passivos são classificados como curto prazo e a longo prazo, sendo definidos respectivamente por passivo circulante e passivo não circulante, igualmente no ativo. O patrimônio líquido, ele é representado pela diferença entre o total do ativo e o total do passivo em determinado momento. Como havia dito antes, ele identifica os recursos próprios da empresa sendo formado pelo capital investido pelos acionistas ou sócios, né? Mas os lucros gerados nos exercícios e que foram retidos na empresa são lucros, são lucros não distribuídos, né? A legislação atual prevê que o patrimônio líquido é constituído por capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Voltando para o ativo, né, ele, ele resulta de certas contas, né? Começando pelo ativo circulante, essas contas são: dentro do grupo disponível, haverão as contas caixa, banco. Em seguida, virão outros grupos, como aplicações financeiras, valores a receber a curto prazo, que seria o mesmo realizável a curto prazo. Também temos os estoques, que algumas das contas podem ser mercadoria para exportação, mercadoria para revenda, né? É, entre filiais, eu já trabalhei com contas de estoque transitório para poder transferir estoques de uma filial para outra. E por fim, as despesas antecipadas. Falando agora um pouco do ativo não circulante, este grupo ele inclui itens de baixa liquidez, né? Ou seja, lenta transformação em dinheiro. E também aqueles que não se destinam à venda, realizando liquidez mínima. Eles são classificados como não circulantes. Os ativos realizáveis a longo prazo, investimentos imobilizados e intangíveis. Seguindo por passivo, seguimos a mesma ideia do ativo. Ele também se divide a curto e a longo prazo. No passivo circulante estão relacionadas todas as obrigações de curto prazo da empresa, ou seja, aqueles cujo vencimento ocorrerão no final do exercício social seguinte ao ano do encerramento do balanço, ou ciclo operacional da empresa, se exceder a mais de um ano, como o professor Carlos Vicente mencionava na sala de aula. O exemplo do Boeing, que possui um prazo de 16 meses para construir um avião, sendo assim, ele tem um exercício social maior do que um ano. Já no passivo não circulante, classificam-se todas as obrigações da empresa cujo vencimento ocorrerá após o término do exercício seguinte ao encerramento do balanço, né? Ou que apresentam prazo de liquidação superior ao ciclo operacional da empresa, né? Neste subgrupo, normalmente são incluídos empréstimos e financiamentos de instituições financeiras, debêntures a pagar, fornecedores
de equipamentos de grande porte e etc. Quando as obrigações forem tornando-se de curto prazo, ou seja, vencíveis no exercício social seguinte, deverão ser transferidas para o passivo circulante. Falando um pouco agora sobre o patrimônio líquido, ele representa na entidade contábil a medida pela diferença entre o total do ativo e os grupos do passivo exigível e resultados de exercícios futuros. Indica, em outras palavras, o volume dos recursos próprios das empresas pertencentes a seus acionistas ou sócios, né? Ah, de acordo com a legislação atual, o patrimônio líquido ele é constituído pelos seguintes subgrupos: capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros e prejuízos acumulados. Bom, no capital social inclui os valores investidos pelos acionistas ou sócios da sociedade, ou aqueles gerados pela própria empresa, que são os seus lucros, e que não foram distribuídos por deliberação de seus proprietários, sob a mesma forma de dividendos e utilizando para aumento do seu capital. Já as reservas de capital não denotam nenhuma exigibilidade por parte da sociedade e representam, bom, basicamente os valores aportados pelos proprietários, o ágio, né? Um ágio, por terceiros, como doações e subvenções, variações de valor de certos ativos, um ajuste patrimonial, por exemplo, e lucros auferidos e não distribuídos, que são os lucros retidos. No patrimônio líquido, as reservas são classificadas por suas procedências, né? Um exemplo dessas reservas são os ágios na emissão de capital recebido pela empresa, ou seja, o valor excedente da venda de ações em relação ao seu valor nominal, né? O valor excedente da venda de ações em relação ao valor nominal, nesse caso, de ações sem valor nominal, a quantia que ultrapassar a importância destinada à formação ela vai para a formação do seu capital social, né? Agora, falando um pouco sobre os ajustes de avaliação patrimonial, a conta de ajustes de avaliação patrimonial, criada pela Lei 11.638, novamente, né, inclui as diversas contrapartidas de aumento ou reduções de valor calculados de elementos do ativo e do passivo, determinadas em razão da avaliação a preço de mercado, né? Esses ajustes permanecem no patrimônio líquido enquanto não forem considerados resultado do exercício, de acordo com o regime de competência. Bem, agora as reservas de lucro, né? Essas reservas elas indicam os lucros retidos da empresa com finalidades específicas. O montante das reservas de lucros, com exceção das reservas para contingências e de lucros a realizar, não poderá ser superior ao capital social. Se isso ocorrer, a Assembleia da empresa deverá deliberar a destinação desse excesso, podendo ser aplicado no aumento de capital ou na distribuição de dividendos aos acionistas, ou na absorção de prejuízos, né? Entre as principais contas se destacam a reserva legal, que tem como finalidade manter a integridade do capital social da empresa, as reservas estatutárias, que na legislação atual prevê que a possibilidade de que os estatutos sociais da empresa sejam autorizadas à criação de novas reservas, as quais se denominarão reservas estatutárias. E por fim, reservas para contingências. Lá na Assembleia Geral da empresa apresenta também poderes para alocar parte dos lucros líquidos alcançados em determinados períodos para a constituição das reservas de contingência. A finalidade dessa retenção de lucros é compensar no futuro uma provável perda ou prejuízo previsto pela direção da empresa. Bom, agora falando mais sobre a nossa DRE, demonstração do resultado do exercício, ela tem como objetivo fornecer de maneira esquematizada os resultados, os lucros ou prejuízos auferidos pela empresa em determinado exercício social, aos quais são transferidos para as contas do patrimônio líquido.
Sendo bem prático, a estrutura da DRE, ela se resume em receita bruta de vendas ou serviços, logo em seguida uma dedução, como descontos concedidos ou devoluções, em seguida outra dedução, que são os impostos sobre as vendas, e aí assim teremos a receita líquida. Nessa receita líquida, nós deduziremos os custos dos produtos vendidos ou de serviços prestados e aí nós teremos um resultado bruto. Novamente, vamos deduzir despesas ou vamos acrescentar receitas operacionais. Vamos deduzir também despesas gerais e administrativas, junto com despesas de vendas. Logo em seguida, podemos acrescentar receitas financeiras e logo em contrapartida também a sua dedução, que é despesas financeiras, como também juros de capital próprio, né? Podemos acrescentar outras receitas operacionais e dessa mesma forma podemos acrescentar outras despesas operacionais também. E assim nós teremos um resultado, né, antes do imposto de renda e da contribuição sobre lucro líquido, que se chama resultado líquido antes das participações e contribuições. Deduziremos as participações e contribuições, acrescentaremos a reversão dos juros sobre capital próprio e, por fim, teremos um resultado, um lucro ou um prejuízo do exercício atual. Vamos agora para a nossa DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né? Uma breve introdução é que a DLPA promove a integração entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, né? Ela tem como objetivo básico o de demonstrar a destinação do lucro líquido do exercício, parcela distribuída aos acionistas e aquela retirada pela empresa para reinvestimento. Lá na DRE, ela apura o lucro líquido do exercício, porém, na DLPA, destaca como foi decidida a sua destinação. A parcela retida, aquela que não foi distribuída, é mantida como origem de recursos no balanço da empresa, compondo seu patrimônio líquido. Pela legislação, a DLPA deve conter basicamente saldos, saldo do exercício do período e eventuais ajustes dos exercícios anteriores, reversões de reversas e lucro líquido do exercício, reversões de reservas, dividendos a distribuir, parcelas de lucros incorporadas ao capital social e, por fim, transferências para reservas. Agora falando um pouco sobre a nossa DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, uma breve introdução seria que a DMPL é um demonstrativo contábil mais abrangente que a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, integrando de forma obrigatória o conjunto de demonstrações contábeis apuradas pela companhia. Para que a gente possa elaborar essa demonstração, são obtidas das fichas de razão as movimentações contábeis que exerceram influência, ou seja, aumentando ou diminuindo sobre o saldo das contas do patrimônio líquido. As variações no patrimônio líquido podem dar-se de diferentes maneiras, ou seja, movimentações que elevam o patrimônio líquido, que vai conter lucro líquido do exercício, aumento de capital por subscrição e integralização de novas ações, ágio cobrado da subscrição de ações e prêmios para debêntures e etc. Agora, movimentações que diminuem o patrimônio líquido, prejuízos líquidos do exercício, aquisições de ação da própria sociedade e dividendos. Movimentações que não afetam o patrimônio líquido. Aumento do capital por incorporação de reservas, não vai aumentar. Apropriações do lucro líquido da conta de lucros ou prejuízos acumulados para outras reservas. Também vai ter a compensação de prejuízos através de reservas, entre outros. E agora falaremos um pouco sobre a nossa DFC, nossa demonstração do fluxo de caixa.
Já deixo claro que essa demonstração do fluxo de caixas, ela é obrigatória para qualquer companhia de capital aberto, né? É, essa DFC, ela permite que se analise principalmente a capacidade financeira da empresa em honrar os seus compromissos perante a terceiros, sendo com empréstimos e financiamentos ou até mesmo com seus acionistas, né, com seus dividendos. A geração de resultado de caixa futuro e das operações atuais, e a posição de liquidez e solvência financeira. O demonstrativo oferece ainda ao analista importantes informações sobre o fluxo de pagamento e recebimento ocorrido no período e as influências dessas operações sobre o caixa da empresa, né? De acordo com a lei atual, a DFC ela deve evidenciar no mínimo três fluxos financeiros: os das operações, os dos investimentos e o dos financiamentos, né? Os fluxos financeiros operacionais descrevem basicamente as transações registradas na demonstração do resultado do exercício. As entradas de caixa são o recebimento de vendas realizadas à vista e de títulos representativos de vendas a prazo. Recebimentos de receitas financeiras provenientes de aplicações no mercado financeiro, dividendo de participações acionárias e outras empresas. Também outros recebimentos como indenizações de seguros, sentenças judiciais favoráveis, claro, e etc. Já na saída de caixa, né, pagamento a fornecedores por compras à vista e de títulos representativos de compra a prazo, pagamento de impostos, contribuições de taxas, pagamento de encargos financeiros de empréstimos e financiamentos, e entre outros, né? Na nossa legislação atual, ela permite que a DFC seja elaborada tanto pelo método direto quanto pelo método indireto. As companhias brasileiras são incentivadas a adotarem o método indireto. Um parêntese sobre esses métodos é que, no método indireto, parte do lucro líquido do exercício para se conciliar com o caixa gerado pelas operações, né? No método direto, destaca as movimentações financeiras, explicitando as entradas e saídas de recursos de cada componente da atividade operacional, como recebimento de vendas, pagamento de juros e impostos e etc. Falando agora sobre a DVA, um pouco sobre a DVA, como eu já tinha dito antes, é uma demonstração obrigatória para empresas de capital aberto, né? A estrutura da contabilidade dessa demonstração baseia-se num critério simples e objetivo, ou seja, origens e aplicações de recurso, né? As origens e aplicações de uma entidade, quer por recurso próprio, quer por recurso de terceiros, estão aplicadas nessa entidade sob a forma de ativos, né? O sistema contábil é um conjunto de informações de uma entidade demonstrando em determinado período a sua evolução patrimonial, objetivando bem informar os seus usuários de acordo com seus interesses, né? As informações contábeis, no mínimo, devem ser corretas, oportunas, suficientes e inteligíveis. Entretanto, de maneira prática, percebem-se dificuldades em traduzir números e demonstrações em realidade empresarial para a sua sociedade, né? Então, a contabilidade é vista como um canal de informações ao público em que geral sobre em que o público geral sobre posições financeiras e econômicas de qualquer tipo de entidade. Um dos grandes desafios da contabilidade é bem informar ao usuário as relações das empresas com essa sociedade. Surge então a figura balanço social, né? Esse balanço social é um instrumento que a contabilidade coloca à disposição da sociedade para demonstrar suas relações com a empresa, né? De maneira geral, ela descreve de forma ampla a realidade econômica e social de uma entidade, sendo essa passível de avaliação. Embora algumas empresas tenham adotado a prática de elaboração e publicação do balanço social, este é demonstrativo não exigido legalmente. Sua apresentação é totalmente voluntária. No âmbito empresarial,
é visto como uma peça fundamental de marketing e estratégia de negócio, né? Para a elaboração desse balanço social de uma entidade será necessária uma complexidade de informações. Uma dessas fundamentais componentes do balanço social é a demonstração do valor adicionado. A nova lei tornou obrigatória as companhias abertas à publicação dessa DVA, como eu havia dito antes, né? Para que os acionistas possam analisar e fazer um comparativo entre a empresa e o social como um todo, né? Falando agora sobre um pouco sobre as notas explicativas, que são normalmente apresentadas no final das demonstrações financeiras publicadas, sendo obrigatória para as empresas de companhia aberta, né? Representam uma complementação das demonstrações contábeis, passando a fazer parte efetiva do conjunto de publicações previstas na Lei das Sociedades por Ações, né? Por determinação legal, as notas explicativas devem conter, entre outras indicações, todas as informações adicionadas não destacadas nas demonstrações contábeis, publicadas e, en- publicadas e entendidas como importantes para uma melhor avaliação dos resultados. Também os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente o estoque, carteiras de recebíveis e aplicação financeira, cálculos de depreciação, amortização e exaustão, constituição de provisões para riscos e etc. Também os investimentos em outra sociedade, quando são relevantes, claro. Os ônus reais constituídos sobre elementos dos ativos, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais e contingentes, e as taxas de juros das datas de vencimento e as garantias oferecidas nas obrigações de longo prazo. Bem, agora falando um pouco sobre os índices, né? Para uma referida análise, os seguintes índices são apresentados, que são os índices de liquidez correntes, índice de liquidez seca, índice de liquidez imediata e um índice de liquidez geral. Começando pelo índice de liquidez corrente, mostra o quanto a empresa possui de recursos a curto prazo, né, para cada real de dívida de curto prazo, né? Ainda assim, se o índice de liquidez for maior que 1, significa que o capital circulante líquido CCL da empresa está positivo. Portanto, haverá compatibilidade entre os recursos que se espera receber no curto prazo e aqueles que se espera a pagar no curto prazo, né? Então, o índice de liquidez corrente ele é diretamente proporcional ao ativo circulante, né? Falando um pouco agora sobre o índice de liquidez seca, ele mostra a parcela das dívidas de curto prazo no passivo circulante que poderiam ser pagas pela utilização de itens de maior liquidez no ativo circulante, né? Basicamente disponível e contas a receber. Mostra quanto a empresa possui de ativos líquidos para cada real de dívida de curto prazo. Sendo assim, a liquidez seca ela é inversamente proporcional ao passivo circulante e diretamente proporcional ao ativo circulante menos o estoque menos as despesas antecipadas. Falando agora um pouco sobre a liquidez imediata, ela mostra a parcela das dívidas de curto prazo no passivo circulante, novamente, né? Que poderiam ser pagas imediatamente por meio dos valores relativos à caixa e equivalente de caixa, lá nos disponíveis. Representa quanto a empresa possui de disponível para cada real de dívidas vencíveis no curto prazo. Essa liquidez imediata ela é diretamente proporcional ao caixa e equivalente de caixa, né? Falando agora sobre o índice de liquidez geral, que mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto prazo e a longo prazo, no ativo circulante, mas realizável a longo prazo. Para cada real da dívida de curto prazo e longo prazo. Para cada real de dívida de curto prazo e longo prazo, ou seja, o passivo circulante e o não circulante, fazendo aí com que a liquidez geral seja diretamente proporcional ao ativo circulante mais o seu realizável a longo prazo, né?
Agora, falando um pouco sobre os índices de estrutura patrimonial, que são os índices de endividamento, composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido e imobilização dos recursos não correntes. O que significa isso? A gente, a gente tem no índice de endividamento é, o objetivo de mostrar quanto a empresa tem de dívidas com terceiros, que seria o passivo circulante, mas o passivo não circulante, para cada real de recursos próprios, ou seja, seu patrimônio líquido. Indica a tendência que a entidade apresenta com relação a terceiros e, nesse sentido, o risco que está sujeito, né? Esse endividamento, ele é diretamente proporcional ao capital de terceiros, que seria o passivo circulante e o não circulante. Indo para a composição do endividamento, a gente usa para analisar a solvência de uma entidade. É importante conhecer os prazos de vencimento das suas dívidas. Indo por esse caminho, o índice de composição do endividamento, ele revela da dívida total, passivo circulante, mas não circulante, com terceiros, com terceiros é exigível no curto prazo, que seria só o passivo circulante. Nesse, nessa, nessa composição de endividamento, ela vai mostrar o que o tamanho do endividamento perante o capital de terceiros. Ou seja, ele vai mostrar o que do passivo circulante que é a composição do endividamento, está dentro do capital de terceiros, que seria o passivo como um todo, né? Por exemplo, uma empresa que tenha grande parte de suas dívidas vencíveis a curto prazo, se ser se surpreendida por uma crise, terá que tomar decisões desfavoráveis no ponto de vista econômico para conseguir cumprir suas obrigações de curto prazo, como por exemplo queima de estoque para preços baixos, grandes descontos para recebimentos de clientes e etc. Né? Uma empresa com menores níveis de endividamento no curto prazo, via de regra, oferece menor risco. Tá? É, vamos seguindo para a imobilização do patrimônio. Né? O que viria a ser isso? Basicamente, esse índice da imobilização do patrimônio líquido apresenta a parcela do capital próprio que está investida em ativos de baixa liquidez, ou seja, nos ativos imobilizados, investimentos ou ativos intangíveis, né? Ou seja, ativos não circulantes deduzidos dos ativos realizáveis a longo prazo, né? Essa mobilização do patrimônio líquido, ela é diretamente proporcional ao ativo não circulante menos o ativo realizável a longo prazo, né? Vamos para a imobilização de recursos não correntes. Esse índice mostra o percentual de recursos de longo prazo aplicados nos grupos de ativo de menor liquidez. Mais uma vez, imobilizado, investimentos e intangível. A imobilização dos recursos não correntes, ela, ela está diretamente proporcional, ou seja, ela aumenta junto ou diminui junto com o resultado do ativo circulante menos o ativo realizável a longo prazo. E ela é inversamente proporcional ao patrimônio líquido mais o seu passivo não circulante. Os elementos componentes dos grupos de investimento imobilizado e intangível possuem vida útil bastante superior ao dos demais ativos, né? Então, vamos falar um pouco sobre os índices de atividade, né? O que seriam esses índices de atividade? Bem, nada mais é, né? Também chamado de índices do ciclo operacional. Eles permitem que seja analisado o desempenho operacional da empresa e suas necessidades de investimento de giro, segundo Asaf Neto. Por meio dos prazos médios, pode-se analisar o ciclo operacional de caixa da entidade, os elementos fundamentais para a determinação de estratégias empresariais, tanto comerciais quanto financeiras, geralmente vitais para a determinação do fracasso ou do sucesso de uma empresa.
né? Bem, o ciclo operacional ele é composto pelas etapas operacionais utilizadas pela empresa no processo produtivo. Ou seja, é um período, é um período de tempo que compreendido entre a compra da mercadoria ou matéria-prima até o recebimento do caixa resultante da venda desse produto, né? E esse conceito tem como objetivo de proporcionar uma visão do tempo gasto pela entidade em cada fase do processo produtivo, bem como o volume de capital necessário para suportar financeiramente o prazo desenvolvido entre a aquisição da mercadoria e o recebimento da venda. Bom, as principais fases de um ciclo operacional é a compra da matéria-prima, estocagem da matéria-prima, pagamento da matéria-prima, daí nós entramos para a produção, vendas e o recebimento da venda, né? É um ciclo. Do ponto de vista operacional ou de investimento no ciclo operacional, tende-se entre as fases que eu acabei de citar, os seguintes prazos. Prazo médio de estocagem de matérias-primas, famoso PME. Prazo médio de fabricação, PMF. Prazo médio de venda, PMV. Prazo médio de cobrança, PMC, né? Que a soma de todos esses espaços temporais compõe o nosso ciclo operacional, somando tudo isso que eu acabei de dizer. O financiamento do processo produtivo pode ser bancado por prazos obtidos junto aos próprios fornecedores de mercadorias e serviços de outros passivos cíclicos, que são os denominados recursos operacionais, nesse caso, não onerosos, né? Representados pelo prazo médio de pagamento a fornecedores, o PMPF, né? Bom, com isso em mente, a gente tem